resposta da noite pela casa é o capítulo 11, os itens 5, 6 e 7, que trata de dar a César o que é de César. Nessa passagem, os fariseus, na verdade a gente fala muito de tribos lá na época antiga, né? Esses fariseus aqui, eles estavam mais para uma espécie política do que mais para uma corrente religiosa. Eles misturavam as coisas ali. E então eles não estavam gostando muito de pagar tributos. Acho que isso não mudou muito, né? Mas eles estavam confundindo as coisas. E como eles queriam fazer com o crescimento de Jesus perante a massa era muito grande, e eles queriam então dar uma freada nisso, o que eles planejaram? Vamos questionar alguma coisa a Jesus, para que, dependendo da situação, da resposta que ele dê, ele vai para um lado ou vai para o outro. E se ele for para um lado, né, hoje ainda é assim, né? Se a gente vai para um lado, os outros ficam bravos. Se a gente vai para o outro lado, os outros ficam bravos. Né? Então as coisas também não mudaram muito ainda. E nossa leitura aqui falava exatamente disso, né? A gente ainda é tentado nessas coisas e a gente desanima. Né? Ao invés de se reerguer e continuar, a gente desanima. No primeiro tropeção a gente deixa. Vamos para a próxima, né? O espírita, como é um cara esperto, ele deixa para a próxima encarnação. Só que esquece ele que ele sofre essa, sofre na erradicidade e vai sofrer na próxima. Por quê? Porque ele não está tendo um impulso para se melhorar. Em consequência disso, a dificuldade vai permanecer. Né? Bom, mas voltando aqui à nossa questão dos fariseus, então o que eles combinaram? Pediram para os discípulos fazerem um questionamento a Jesus. E a primeira coisa que eles fazem é bajular Jesus. Nessa passagem, eles chegam assim: mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Ou seja, primeiro eles tentam exaltar Jesus, né? E se fosse o Odir, já estava todo empolgadão, né? Minha resposta vai ser o cara aqui. Mas Jesus, com a sua humildade toda, não se deixa. E muitas das vezes no nosso dia a dia a gente gosta disso. Né? Aquele que vem dar uma, poxa, né? Estufa o peito. E na verdade, assim, a gente fazer coisas boas é bom, né? E às vezes até bom um elogiozinho para a gente não desanimar. Só que às vezes a gente confunde as coisas, né? Começa a se achar melhor que o outro. E não é essa a função. Nós somos iguais, talvez nós tenhamos feito algo certo. E à medida que nós vamos fazendo mais coisas certas, vamos entendendo que nós não somos melhores que ninguém. Né? Então o nosso processo de evolução nos leva num caminho que, né, a própria mensagem de Emmanuel, ele diz: nós estamos aqui um pouquinho mais adiantados, a gente está aqui para ajudar, não está para julgar. E às vezes a gente, né, sobra um pouquinho e já quer olhar o outro. Não, isso aqui está errado, isso aqui não fez assim, isso aqui não fez assado, deveria ter feito. Enquanto que nós, quando estávamos talvez no lugar dele, nem aquilo que ele fez fazíamos. Né? Mas a gente gosta muito disso. Então Jesus coloca ali com toda a sua humildade e espera. E a pergunta é: qual a tua opinião? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Ou seja, paga ou não paga esse bendito imposto? Trazendo para os nossos dias atuais. Paga ou não paga? Né? Aí ele pede, né? Ele consegue ver além, né, das aparências. Né? A gente está aqui, a gente está pomposo, bonitinho, sorrindo e tal. Mas a espiritualidade que está conosco aqui, os encarnados, sejam eles espíritos menos adiantados, sejam espíritos elevados, eles estão vendo nós em essência. Por quê? Eles não estão vendo a nossa aparência, estão vendo as nossas vibrações, estão sentindo as nossas vibrações, estão vendo com quem nós estamos harmonizando. Não adianta, a gente não engana, não consegue melhorar a nossa vibração só para enganar. A gente ou melhora ela, ou não melhora. Então, nossa vibração está aqui. Aqui dentro, é claro, é muito mais fácil, porque não nos deixam, talvez, se achegar àqueles irmãos mais comprometidos, né? Eles são assistidos, são amparados. Às vezes eles querem ser assistidos, nós não. Né? A gente costuma dizer assim que o meu obsessor, que isso é culpa do meu obsessor, que o meu obsessor faz isso. Gente, ele só faz aquilo que eu quero. É simples. Se eu não quero, ele não faz. Ele me sugestiona. Da mesma forma como os espíritos bondosos me sugestionam: olha, eu faço o bem, mas quem vai fazer o bem sou eu, assim como quem faz o mal sou eu.
Então, a última palavra é minha. Né? Então, perguntando a isso, Jesus olhando além disso, ou seja, além da aparência de toda essa bajulação, ele responde: hipócritas, por que me tentais? Por que vocês vêm com essa pergunta? Eu sei o que vocês querem, não adianta, vocês não vão conseguir isso. E pede uma moeda, apresentar uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. Ele dá um denário, ele olha e pede: tá, de quem é essa foto aqui? É de César. Então, aí ele vai responder: de César. Respondem eles. Então, segundo Jesus, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai a César o que é de César, dai a César o seu tributo, dai a César o seu imposto, e dai a Deus aquilo que são as coisas de espírito e de verdade. Bom, no primeiro momento, talvez a gente pense assim: ele não foi nem para um lado nem para o outro. Ele não concordou, ele não discordou do pagamento para comprar a ira dos romanos, ele não quebrou a sua base de ensinamento, que era a mudança de nós seres espirituais, para que nós conseguíssemos conquistar o reino de Deus. Ou seja, o que ele diz para nós: se tu estás na matéria, tem coisas materiais que você tem que fazer, mas, seguindo aquele outro ensinamento, as coisas de Deus em primeiro lugar. Então, assim, a gente no primeiro momento parece assim: não, o que é de matéria não é coisa de Deus, coisa de Deus é coisa do Espírito. Mas tudo é coisa de Deus. Quem criou tudo? Foi Deus. Então a matéria também é coisa de Deus, não é? É coisa de Deus que nós estamos aqui usando. Nós, que nesse exato momento, somos matéria. Então não é tão somente assim as coisas materiais ficam fora, não. É não nos deixarmos governar pelas coisas materiais. Não fazermos com que as coisas materiais sejam o nosso mote, nosso objetivo, aquilo que nós queiramos para a nossa vida, mas sim as coisas de Deus. Por quê? Porque nós precisamos subsistir. Nosso irmão falou: a chuva é necessária. A chuva, a água é uma coisa material. E se não chove, amanhã o Ceasa está carinho. Por quê? Porque as verduras não vão nascer, não vão florescer, o nosso alimento vai ficar difícil. Para a nossa situação aqui, a energia vai ficar difícil de ser gerada. Enfim, são várias consequências a nível material que nós precisamos, das nossas atividades laborais para nos manter, para gerar essa engrenagem. Agora, não podemos utilizar isso como um objetivo final para nós, mas sim as coisas de Deus. E o que são as coisas de Deus? As coisas de Deus. O que é coisa de Deus? O que eu tenho que buscar? Então, as coisas de Deus, me parece que ele resume muito simples. Quando ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, ama a Deus. Aí a gente complica um pouco, porque Deus para nós, a gente queria que ele fosse mais palpável. Jesus até é palpável, porque a gente sabe que ele nasceu, ele encarnou aqui, teve uma vida, mas mesmo assim está tão longe, parece isso para nós, A gente queria ver ele, Aí a gente viu aqui mais próximo espíritos elevados, espíritos bons, mas mesmo assim a gente olha meio com: será que é verdade? Os caras são bons assim mesmo? Não é tão fácil ser bom, A gente olha para esses espíritos bondosos que tem por aí, assim, parece ser tão tranquilo, Não, a verdade para eles é, mas parece uma coisa tão fácil de se fazer, Aí no primeiro tropeço, a gente vê que não é tão fácil assim, porque nós ainda temos algumas coisas dentro de nós que a gente não conseguiu resolver, e a gente exala isso nesses momentos, aquelas agressividades, aquelas situações de raiva, de angústia, de sofrimento, enfim, orgulho, verdade. Então essas coisas distorcem o nosso crescimento. Então, no aspecto de Deus, transcende muito a nossa expectativa. Tanto que quando a gente busca o que é Deus, quando a gente lê o livro dos Espíritos, a primeira pergunta: o que é Deus? Opa, agora vai resolver todos os meus problemas, porque a resposta está aqui. Vou descobrir e aí vai fechar o caixa. Não, ele diz assim: é a causa primária de tudo. Puxa,
continuamos do mesmo jeito. Por quê? Porque a gente olha os nossos cientistas hoje, né? A gente tem um telescópio gigante aí que está revolucionando a astrofísica, e ele olha lá não sei quantos milhões de anos, bilhões de anos lá para trás, descobre um negócio e descobre que pode ser, pode não ser, não sabe mais ao certo se é ou não é, tem as constantes, tem isso. Então, assim, é muita coisa que a gente não compreendeu. Agora, imagina Deus, que é a causa primária disso. A gente não chegou nem no momento que a gente acha que é o começo, só que antes desse começo tem Deus, que é a causa que originou tudo isso. Então, para nós é muito difícil entender isso, porque a gente ainda é focado na observação e na comparação. Né? Quando a gente vai explicar alguma coisa para alguém, o que a gente procura dizer? Algo que ele possa entender, que a gente possa explicar. Como é que eu vou explicar um copo para alguém que nunca viu um copo? Esse copo, se ele viu esse copo aqui um dia, mas não viu aquele ali, o que eu vou dizer para ele? Olha, um copo assim, assim, sabe? Só que é pequenininho, é menor, reduzido. A gente vai fazer a comparação para explicar. Agora, se ele nunca viu, fica difícil. Imaginemos explicar cor. Né? Como é que eu vou explicar uma cor para alguém? Eu, particularmente vendo, já não entendo. Né? Meus netos ficam rindo de mim, porque eu faço uma misturada. Elas cor perto, ali azul e verde, ali tem um lugar ali que eu não sei quem é quem. Então, assim, fica muito difícil. Mas, o que nos é trazido para entender Deus são exatamente os seus atributos. E o que estão nesses atributos? Que nos chama muito a atenção para a gente tentar ver um pouco aqui. Deus é soberanamente justo e bom. Justo e bom. O que é a justiça? E qual é o significado de justiça, vamos dizer assim, no entendimento da doutrina? Fazer ao próximo, fazer ao teu semelhante aquilo que gostaria que ele te fizesse. Então, para eu ser justo, eu tenho que olhar, tenho que me colocar na situação do outro. Não é da minha situação. Porque do meu ponto de vista, talvez eu não consiga entender aquela ação. Eu vou conseguir os efeitos, mas não a causa. E a gente vê os efeitos no nosso dia a dia e a gente julga pelos esses efeitos. Quando a gente vê uma notícia, ela já vem julgada, vamos dizer assim, para nós. Hoje a gente gosta muito de ouvir analista, né? Os analistas falam um monte de coisa que nem tem nada a ver com aquilo que aconteceu, que é a opinião dele. Eu teria que ver o fato em si para tirar a minha opinião e a minha conclusão. Aí sim eu posso confrontar com a dele, posso confrontar com a do outro, para que a gente chegue no bom senso. Porque se eu falo, é um ponto de vista. Agora, quando a gente discute e tem informações nessa discussão que são contrárias, a gente chega num aspecto de opinião. Porque muitas das vezes hoje a gente não quer saber de opinião contrária. Não quer ouvir o outro lado. Se a opinião é contra a minha, está errado. Mas quem disse que eu estou certo? Vai que o errado sou eu. E vai que os errados somos nós dois. Existe uma terceira situação que é a verdadeira. Então, esse processo que a gente tem que aprender, olhar o outro lá, como ele está. E fazer a ele aquilo que a gente gostaria de receber naquela situação. Por isso que é difícil para nós. Porque a gente não consegue se colocar nesse lugar. Mas mesmo assim, Jesus deixou um caminho para que a gente não faça tanto erro, que é perdoar. Mas perdoar de coração. Não é perdoar assim, te perdoo, mas nunca mais apareça aqui. Perdoo, mas vaza. Não, é aquele perdoar de dizer assim, tudo bem, perdoo, vamos começar do zero. Tá certo que daqui para frente talvez eu não tenha a mesma confiança, eu não tenho o mesmo carinho, eu não tenho o mesmo amor, vamos dizer assim, por aquele ser. Mas isso não significa dizer que eu queira o mal dele, ou eu despreze ele. Mas sim que eu queira que nós cresçamos juntos, porque isso faz parte. Essa relação que nós temos uns com os outros é a parte que faz com que nós cresçamos. Você sabe aquele exemplozinho lá dos parafusos lá, né? Que sempre sobra uma rebarabazinha lá. Que parafuso que é a história? Se não for parafuso, pode ser prego, qualquer coisa. Que sempre sobra uma rebazinha. Aí são colocados lá num tambor e o tambor começa a fazer tipo uma centrífuga.
Um vai batendo no outro, vai batendo no outro, e aquelas arestas vão se aparando. E no final todos eles estão lisinhos, bonitinhos. Ou seja, o nosso convívio aqui, as nossas arestas, os nossos desentendimentos, nós observem para isso. Para que a gente fique polido. Não para que a gente fortaleça essas arestas e fique espetando o outro com ela. Não é para isso. É para a gente se melhorar. Porque assim como ele está errado, tem algumas coisas de dificuldade nele, eu também tenho. Eu não sou um santo. Eu tenho as minhas dificuldades. E eu entendo porque eu tenho as minhas dificuldades. Eu tenho os atenuantes para as minhas dificuldades. Mas eu faço isso porque lá em casa está uma confusão, eu saí atrapalhado, não sei o quê. Tudo bem? Vale. Só que vale para outra pessoa também. Ela pode ter essa situação também e passar por essa situação. Fez alguma coisa errada? Tá, talvez tenha feito. Mas existe aí o aspecto legislação humana, existe o aspecto material e existe o aspecto espiritual. Se algo de nós fizemos errado, e nós temos isso, uma culpabilidade perante as leis humanas, cabe às leis humanas administrar ali, julgar, sei lá. Mas nós, enquanto ser espiritual, não temos que condenar, temos que perdoar. E essa é a nossa dificuldade, talvez. A gente confunde. Se eu perdoar é porque eu vou dizer que está certo que ele fez de errado. Não. Perdoar é simplesmente dizer que, olha, eu não vou guardar mágoa, não vou guardar rancor, e você vai ter uma nova oportunidade. Da mesma forma que ouvir o outro, aceitar a opinião do outro, não é concordar com ela. É simples, não é? Então, em fazendo ao outro aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse para a gente, não prejudicando nem material e nem moralmente ao outro, né? Porque nas situações que nós estamos tendo hoje, muitas das vezes, a gente quer chegar lá no outro lado da estrada. Eu tenho o direito de chegar no lado lá da estrada. Eu tenho esse direito. Só que eu só me vejo no direito de chegar lá do outro lado. Eu não me vejo na obrigação de ter que desviar das cadeiras, de pedir licença para quem está na porta, de esperar o carro passar para chegar do outro lado. Eu não vejo minhas obrigações. Hoje em dia eu não estou acostumado mais a ver obrigação. Só quero saber dos direitos. Mas nós temos direitos e obrigações. Porque os nossos direitos vão até onde? Começa no nosso semelhante. E quando a gente vive em sociedade, a gente tem que ter essas questões. Tem que vivenciar isso, para não entrarmos em atrito. Né? Respeitando moral e materialmente essas questões. Por quê? O Livro dos Espíritos tem uma questão, como eu não sou muito bom nisso, eu não vou saber o número. Depois o Altamiro fala para vocês o número da questão. Mas ele pergunta assim, qual é o maior exemplo para a humanidade? Também não sei se o texto é bem assim, mas o sentido é esse. Qual é o maior exemplo para a humanidade? E a resposta não foi, talvez, entretanto, podendo pensar, de repente a gente pode olhar por aqui, é aquele que faz isso, é aquele que faz aquilo outro. Não, a resposta é bem tácita. Né? Ela é bem taxativa, não tácita, taxativa. Jesus. Esse é um outro exemplo. Jesus. Né? Aí a gente olha Jesus, puxa, aí complicou a nossa vida, porque tem uma passagem lá que diz assim, eu não sou bom, bom é o Pai. Pegou pesado com a gente, né? A gente já estava achando difícil chegar perto dele, e ele ainda disse que não é bom. Mas aí ele vai complicar mais ainda. Ele diz assim, olha, tudo que eu faço aqui, vocês podem fazer. E ainda pode fazer muito mais. A gente não está nem chegando a fazer o que ele faz, agora imagino muito mais. Né? Mas o que eu quero dizer com isso? É que o exemplo que a gente tinha que tomar é Jesus. Mas a gente só toma Jesus como um cara lá em cima. Mas ele estava aqui embaixo conosco. Ou seja, ele era humilde. Né? Às vezes no nosso trabalho mediúnico, o pessoal, olha, médium para manifestar espírito sofredor é a coisa mais linda do mundo. É fazer assim, em 500 ali. Agora pede para manifestar o mentor. Não, aquela pseudo-humildade. Não, eu não sou elevado o suficiente. Pode não ser elevado, mas ele é humilde. Ele vai se manifestar se for preciso. E às vezes a gente faz nesse patamar, né? Olha para Jesus, mas ele está aqui pertinho da gente, está aqui, do nosso lado.
Talvez não diretamente como a gente queria, mas através dos mentores amigos, aqueles que podem nos auxiliar, né? Mas a gente teria que usar ele como exemplo. Mas o que a gente faz? Vamos mais perto, né? A gente tinha o Chico ali de exemplo, aí todo mundo ia para ver o Chico, coitado do Chico lá. Mostrava humildade, ficava lá das 7 da manhã até 7 do outro dia lá, cumprimentando as pessoas. E nós aí, todo bobo. Poxa, tinha tanta gente mais necessitada às vezes, né? Mas sei lá, gente. Porque ele é o nosso exemplo mais palpável. Mas, aí quando a gente vem para o centro, bom, a palestra começa às 8 horas, se eu chegar às 5 para as 8, dá tempo disso, manda mais 8 e meia, não, tem que botar 30 minutos de palestra, porque se for um pouquinho mais, não dá. Mas não dá para quê? Ah, tudo bem, preciso pegar o ônibus, tranquilo. Então não sai mais cedo um pouquinho. Mas geralmente a gente quer sair para ir para casa para fazer o quê? Não, cada um tem suas atividades, não sei, né? Tem gente bastante serviço para fazer, mas às vezes, vou dar o exemplo do Odir, vai chegar em casa sentado no sofá. E muitas das vezes vai ser o quê? Vai ligar a televisão para ver o quê? Né? Então assim, às vezes a gente olha lá, puxa, mas ele era o cara, mas o Emmanuel, eu digo, também com o Emmanuel, né, de mentor, pô, eu vi uma foto do Emmanuel, tinha um estrelão aqui assim, um negócio bonito, assim, né? Não, até eu, mas ele fez por merecer o Emmanuel. O que eu estou fazendo por merecer? Meu protetor, coitado, é muito mais evoluído que eu, mas é um camarada que está em evolução também que nem eu. E não vamos botar um espírito extremamente evoluído para acompanhar o Odir, que é meio atrapalhado, e não bem. Mas alguém que possa ser muito mais evoluído que ele para ajudar. Então, a gente começa a olhar lá. Aí, agora a gente vai para outro, E aí, quando a gente resolve, às vezes é o pai, é a mãe, é o tio, é o presidente da casa. Só que esses nós aqui, próximozinhos, a gente só quer ver as coisas boas deles. E acha que eles são caras. Mas não são, não somos. Nós temos vezes dificuldades. E aí, quando a pessoa faz algo errado, mas como? É espírito. O que está fazendo ali? E a doutrina? Não empreendeu? Então o que serve aquilo? Não, gente. Ele está fazendo a parte dele, está melhorando. Por isso que o exemplo é Jesus. Não somos nós. Por quê? Porque a gente vai sempre não, mas a gente vai ter decepções com alguém do nosso mesmo nível vibratório, mesmo nível de evolução. Porque nós estamos aqui aprendendo, acertando, errando, acertando. E também nós vamos decepcionar alguém, né? Porque às vezes alguém pega a gente como exemplo. Não deveria, mas pega. E a gente é falível. A gente vai fazer algo errado. Né? Mas quando a gente... Eu já estou naquela fase que ainda tem a minha neta, eu disse para ela assim, vou dar um beijo em ti, agora que eu vou ver vocês só sábado. Que amanhã eu vou viajar, eu vou voltar só sexta-feira à noite. Começou a chorar, não vai, assim, ai meu Deus do céu, e agora? Né? Pelo menos ainda tem alguém que chora pelo avô. Mas, né, nessa fase, as crianças assim, ainda vê a gente assim como aquele exemplo de coisa boa. Então, a gente tem que cuidar nessa fase com eles, porque tudo que a gente faz, eu tenho um outro pequenininho que se fizer assim, ele faz. Se fizer assim, ele faz. Ele repete tudo. E vai guardar essas repetições. Mas mais do que isso, vai guardar o quê? O nosso comportamento. Então, a gente tem que ter cuidado. Mas lá uma hora ou outra a gente vai ser normal e vai fazer uma besteira. E isso acontece no nosso dia a dia, não só com os pequenos, mas no nosso dia a dia. A gente comete, então às vezes vai desapontar alguém. Só que a gente, quando está aqui, né, no nosso entendimento, a gente vai olhar as outras pessoas e olha assim, poxa, errou? Errou. O que eu aprendo com isso? A não fazer o erro. Não é julgar ele. Assim, se eu for vai dar errado. Então eu não vou fazer isso. Eu não preciso ir lá para ver que vai dar errado. Se a outra pessoa fez e deu errado, eu já sei, tenho experiência. Não preciso ir lá. Né? Porque esse erro é que vai mostrar o caminho do acerto. Né? A pessoa que erra, ou aquela que observa o erro, mas observar o erro não é observar para dizer, viu? Sabia? Não falei? Não é isso. É observar no sentido de, puxa, aquele caminho não dá certo. Então eu não vou. O que eu posso fazer para ajudar aquele que foi? Mas não ir lá comer, não. Né? E para nós também, quando a gente erra, o que a gente faz? Às vezes a gente está fazendo
escola, essas coisas, a gente faz a prova lá e erra. Aí a professora boazinha manda fazer a revisão. Esse deve ser de agora, porque na minha época não dava para fazer revisão coisa nenhuma, era para recuperação direta e se bobeasse não ia para frente. Mas o que a gente não errava mais, se for fazer a revisão? Aquela bendita questão que errou, porque aquela a gente estudava, reestudava, fazia de novo, aquela não errava nunca mais. Podia errar outras, se mudasse o contexto da pergunta, já ficava feio. Mas é isso o nosso dia a dia. Aquele erro ali a gente aprende com ele. Às vezes não aprende na primeira. É teimoso. Vai lá e bate de novo. Dói. Mas a gente vai às vezes batendo tanto, até que doeu bastante, e a gente para e começa a refletir. É isso que nós fazemos nessas nossas reencarnações. Às vezes a gente vem algumas reencarnações sofrendo, padecendo, por birra, por raiva, por orgulho, por vaidade. A gente não precisaria passar por algumas coisas. Isso está lá. Não, quando eu reencarnei, está lá na minha programação. Não está, não. Está lá que vai aparecer uma situação. Agora, como você vai reagir a essa situação, é o que tu vai dizer. Se tu quiser reagir de um jeito, pode gerar sofrimento. Se tu reagir de outro jeito, pode gerar pensamento. Agora, a reação é tua. Tu que vai gerir o teu futuro para frente. Um dia nós estávamos discutindo lá, pois é, mas quando a gente reencarna, será que já vem lá, está lá, já reencarna com predisposição para a influência espiritual? Eu disse, não, claro que não. Desde quando alguém vai ser condenado a viver do nosso lado para nos perturbar? Isso não é justo. Agora, o que acontece conosco é que se nós não melhorarmos, nós vamos atrair uma má influência espiritual. Mas não é que algum espírito vai ser, Tamira, a partir de o Rodrigo vai reencarnar, tu vai ser o obsessor dele, vai ficar... Não, isso não existe. O que existe é o Rodrigo reencarnar, não mudar o padrão vibratório dele e começar a chamar o Tamira, pois é, naquela época nós fazíamos isso, né, Tamira, pois é. Não é culpa nem dele, nem minha, é de nós dois. E às vezes o coitado quer ir embora e a gente fica ali perturbando ele. E ele bota a culpa nele ainda. Eu queria me libertar dele, queria me livrar dele, mas ele não sabe. Mas ele, quando ele pensa em fazer assim, eu também não. É assim que funciona, vocês estão rindo, mas é verdade. Eu não trabalho mediúnico para ver se não é verdade. Então, isso acontece. Por quê? Porque às vezes, a gente não quer ser feliz. Por mais que a gente diga que quer, às vezes a gente faz muita coisa para não ser feliz. Pegando Jesus como exemplo, é claro que a vida de Jesus teve, a época, a forma como ele vivia naquela época é difícil, deve ser difícil de hoje, porque hoje mudou um pouco. Mas o exemplo dele é não nos apegarmos à escravidão das coisas materiais, é utilizarmos ela para o nosso bem, para o bem do nosso próximo. Poxa, as pessoas falam, mas se existe uma grande empresa, o cara está explorando. Não, gente, se não tiver a grande empresa, vamos ver de quê? Se não tiver um emprego, nós vamos fazer o quê da vida? Eu consigo ser esse empresário? Não consigo, às vezes, não tenho condições de fazer. Então a gente tem que olhar as coisas sempre com um olho bom, fazer a coisa certa, ajudando o nosso semelhante, ajudando aqueles que estão no nosso caminho. Às vezes a gente não pode conseguir, não consegue consertar o mundo, mas se a gente consertar a gente mesmo, aquela historinha simples, antiga, velha, às vezes a gente quer mudar tudo, mas não quer mudar a gente. A gente está chegando no mundo de regeneração, Poxa, estamos chegando no mundo de regeneração, aí o pessoal, mas quanto tempo será que vai demorar? 10 anos, 20 anos, 30 anos? Não, já vi que o cara falou lá na internet, lá que em 2050 o mundo de regeneração está aí. Mas não vai estar nunca. O mundo de regeneração já pode estar aqui, dentro de mim. Eu posso estar regenerado nesse mundo de provas e expiações, eu posso ser um espírito bom nesse mundo de provas e expiações. Agora, o mundo não vai se regenerar, por um acaso. Nós temos que nos regenerar. Nós temos que nos mudar. Aí sim. E à medida que nós nos mudamos, o mundo, se eu me mudei daqui a 50 anos, a regeneração vai começar para mim daqui a 50 anos. Vocês se mudarem daqui a meia hora, para vocês começa daqui a meia hora. Cada um vai ter a sua vivência. Agora, quando nós tivermos um novo, totalmente mais, vamos dizer, espíritos mais regenerados, aí sim, nós poderemos estar numa fase social melhor. Mas, por enquanto, nós ainda estamos em crescimento.
E quando a gente olha lá para fora, o que a gente vê? Aí depende do nosso coração. Se a gente só vê coisa ruim, a gente tem que começar a parar para pensar. O que a gente está... O que tem dentro da gente? Porque lá fora tem muita coisa boa. Tem mais coisa boa que coisa ruim. Muito mais. Que Deus nos abençoe, Jesus nos conforte, possamos retornar ao nosso lar em paz, em harmonia.